O governador Ronaldo Caiado, em entrevista à Jovem Pan, faz duras críticas ao governo do Lula. Dentre elas estão a fraude no INSS, a incompetência na articulação política e a péssima administração e o descaso na segurança pública. Confira agora os melhores trechos dessa entrevista. Todos nós sabemos que são desafios importantes. Agora, se você analisar bem, o modelo do governo Lula não tem nada a ver com o nosso estilo de governar e nem com os nossos pensamentos, tá certo? Quer dizer, o governo Lula acha que ele é definidor do mercado, que ele é que, como estrutura, tá certo, de governo, vai aumentar os gastos e vai induzir o crescimento do país. Mas, pelo contrário, nós governamos e eu quero poder avançar na desburocratização, da diminuição do aumento do tamanho do Estado, tá certo? Para que o empresário se sinta confortável em se instalar em Goiás e poder cada vez mais gerar mais emprego. Então, esta é a nossa diferença. Você vê que o Lula, em 2 anos, ele aumentou a dívida PIB em 4,23%, quer dizer, algo inimaginável. Nós já estamos hoje com quase que 77% da proporção dívida PIB no país, uma maneira irresponsável, populista, demagógica. Então, o Lula, ele não conseguiu mais governar. Ele perdeu a capacidade de se atualizar, de entender a realidade que o Brasil vive. Com este momento, ele se afasta do governo. E aí a pergunta, você diz, mas Caiado, você tem que ver um Congresso Nacional que às vezes extrapola das suas funções, você vê o Supremo às vezes que também critica-se em relação a uma coisa ou outra. Mas o que nós temos que aprender na vida é o que é o principal e o que é o acessório, certo? Não adianta eu tratar o acessório, eu tenho que tratar o principal. O principal neste momento é o exercício da presidência. Se você não tem um presidente com a estatura moral para assumir o governo, se você não tem um presidente da República que tenha ali a capacidade de poder pacificar o país, de poder chamar os poderes, sabendo que todos são autônomos, independentes, mas têm que ser harmônicos, e que cabe ao presidente da República, no presidencialismo, definir essas regras muito bem claras, tá certo? Você vê uma desordem institucional causada por quê? Pela ausência da presidência. Ausência completa. Se você não tem um presidente da República no presidencialismo, você vê, então vai ser semipresidencialismo, vai ser parlamentarismo. Então, meu amigo, não é. O que o povo brasileiro decidiu é que nós seremos presidencialistas. Este é o regime aprovado pela vontade popular, em plebiscito e tudo. Ora, se o sistema é esse, se você tem a ausência do presidente, você tem a ocupação desse espaço pelo Congresso e pelo Supremo. Então, não é que eles estejam excedendo, é que não existe mais o presidente. Não existe vácuo na política. Não existe vácuo, e esse vácuo está sendo ocupado por essas ações. Então, como você colocou, nós temos que fazer discussão da reforma da Previdência, é uma realidade, tá certo? Hoje, nós já tivemos a diminuição desse déficit na Previdência, mas o Brasil está mostrando aí que é o grande problema que nós estamos tendo e que precisa buscar uma alternativa para essas pessoas que ainda estão naquele modelo antigo ainda, que não passaram para o modelo de capitalização. Você vê, o custo Brasil hoje também tem que ser discutido e tem que ser demonstrado. Olha, nós não podemos ter esse gasto aqui que a população não suporta mais manter essa máquina desse tamanho. Você tem que decidir amanhã se o Brasil vai prevalecer com as normas constitucionais do Estado Democrático de Direito ou se vai ser o Estado do narcotráfico. Também, hoje em dia, o narcotráfico hoje ocupa várias regiões do país, alguns estados com territórios maiores do que dos governadores. Certo? Então, este é o fato que precisa de ser analisado. Quais são os desafios que nós temos pela frente? As pesquisas mostram violência, em primeiro lugar, longe do segundo. Daí a pouco você tem problema também do custo da cesta básica. Isso é responsabilidade do governo. Mas esse governo, por não governar e por não ter apetite de governar e, ao mesmo tempo, não ter dado certo,
no governo, ele sempre acha um responsável. Ah, não, o responsável da cesta básica é porque o governador, é porque o prefeito, é porque o produtor rural. Então, tudo. Ah, porque a situação é essa, porque o problema é por causa da anistia, porque o problema é por causa do Trump. Então, ele não assume a responsabilidade. Você entendeu? Quer dizer, ele sempre tergiversa e ele sempre tenta responsabilizar alguém para livrar a cara dele, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade no cenário. Tudo isso é responsável do presidente, é presidencialismo. Se fosse parlamentarismo, o primeiro-ministro já tinha caído, não é verdade? Então já não existia mais o Lula. Agora, o presidencialismo são 4 anos. Esse é o fato que eu acredito que nós podemos, sim, Dávila, mostrar que, com diálogo, chamando todos os poderes e dizendo, olha, a situação é essa, o diagnóstico é este, tá certo? Não se tem como governar desta maneira. Se quiserem mudar o sistema de governo, tudo bem, aí terá que fazer um plebiscito. Agora, se eu fui eleito no presidencialismo, eu não abro mão das minhas prerrogativas e nem da liturgia do cargo. Aí que eu assumo mesmo, como eu sou governador do Estado. Qual é o objetivo, tá certo? Chegando à presidência? É exatamente definir um compromisso que cada ano, tá certo? Eu assumirei um compromisso inicial da diminuição em 1% da relação da dívida PIB. Aí, sim, o empresário vai falar, bom, agora eu sei que aí não é um parâmetro que eu não posso analisar. Teto de gasto, que tem uma outra alternativa que não cumpre o teto de gasto, não é arcabouço, que já deixou para o 2027, que não vai fazer no ano dele. É dívida. É fácil, todo mundo sabe o que é a dívida. Está lá calculado. Realmente o governo conseguiu. Se eu aumento o PIB, ainda melhora ainda mais esse processo. Posso chegar até 1,5 por ano. Aquilo que é compatível ser feito, possível de ser feito. Certo? Você tem que entender que você vai mexer também aí numa estrutura que ela precisa de ter a compreensão do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. Não é? Quando eu fiz a reforma da Previdência em Goiás, é lógico que teve que ter esse diálogo para que eu construísse uma saída. Então, este é um ponto do equilíbrio fiscal. Concordo plenamente com você. Nada de promessas que não possam ser cumpridas. Não é promessas responsáveis. Eu vou tratar em relação à dívida PIB e prometo que eu garantirei 1% a menos ano a ano dentro de um plano de governo. Eu vou ver o mercado voltando de novo, vou ver a confiança no sistema, vou ver as pessoas investindo no meu país. O segundo ponto é exatamente a violência. Ou seja, as facções hoje, elas têm um estado paralelo no Brasil que está ficando, não no meu estado de Goiás, isso não existe, tá certo? Lá, bandido não domina nem um palmo de terra no Goiás, lá não tem espaço para isso. Lá você tem trânsito livre, com telefone celular, com relógio, carro sem ser blindado, a qualquer hora do dia, da noite, na sua propriedade rural. Não existe isso. Ou seja, nós temos um sistema de segurança plena, a minha polícia é preparada para poder garantir a vida do cidadão, tá certo? E também a tranquilidade de exercer a função dele como profissional liberal, como comerciante, como produtor rural, como trabalhador, poder ter a sua atividade sem ter ali hora nenhuma de ter que pagar propina, pagar pedágio para bandido, de ver cenas como aquela que nós estávamos comentando, Dávila. Né? O carro da Polícia Federal entrando com aquelas tarjas douradas ali, Polícia Federal, aí o traficante, cara, o que você está fazendo aí, rapaz? Você está entrando na favela, sai, recua aí, vai embora. Quer dizer, a que ponto nós chegamos no Brasil, cara? É algo inimaginável. Não, eu vou botar uma porteira aqui, uma cancela, Rio das Pedras, né? Rio das Pedras. Aqui só vai entrar se você pagar o condomínio. Mas eu pago lá no meu prédio. Não, tem que pagar o condomínio por facção. Não é verdade? Você não pode transitar de um bairro no outro, lá em Fortaleza, porque você precisa de autorizo daquela facção que está naquele bairro. Hoje, a área de Amazonas, lá com ouro. Amazonas hoje. Amazonas, de quem é Amazonas? Amazonas hoje é do PCC, do Comando Vermelho, mais dos mexicanos e venezuelanos que estão lá dentro também. Hoje é o maior ponto de base de transferência de cocaína para a Europa. Hoje está ali, naquela região da Amazônia, onde o governo não tem acesso. Na verdade, ela é comandada. Mas como vai ser o governo do Amazonas que vai cuidar? O governo do Pará, o governo do Acre? Não, gente, não é isso. Isso que você colocou. Isso é crime federal. Tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. E o governo não faz nada. E o pior, apresenta uma proposta de emenda à Constituição. PEC da segurança de Goiás. Não tem nada de segurança. Em que o próprio ministro agora vai para a Câmara dos Deputados e diz, olha, estou vivendo uma situação calamitosa. Cortaram 500 milhões do meu fundo de segurança pública e do meu fundo penitenciário. E de repente ele quer dar regra para os estados, sendo que ele não tem competência para gerir nem aquilo que está sobre a tutela dele, o comando dele no Ministério da Justiça. Então o que é? Concentrar poder, tirar o poder dos governadores, desacreditar as polícias nos estados, tá certo? Fala que a polícia aprende mal. A polícia aprende mal, na verdade. Então, quer dizer, aí vem com essas teses, tá certo? De que realmente não tem nada a ver na vida como ela é. Agora, quem é que é o cidadão hoje que é beneficiário? Essa dona de casa que vai pegar lá o ônibus dela, que vai passear com o neto dela na praça, com o filho, que vai ter o fim de semana tranquilo. A pessoa passa a viver aquilo que fala, poxa, eu nem acreditava que isso pudesse existir. Qual seria a saída para nós colocarmos o Brasil num patamar de educação igual ao do Chile ou Argentina? Esse é um desafio que eu sou apaixonado por ele. Você sabe que, junto à segurança pública, eu tenho, assim, uma dedicação especial. Uma dedicação especial. Eu convivo com a vida do dia a dia dos meus diretores, minhas professoras, minhas secretárias de educação, sempre nesse debate. Então, o que eu fiz foi trazer a experiência dos institutos todos para dentro do estado de Goiás. Por exemplo, o Instituto Península, a formação de professores, Fundação Itaú Unibanco, Sonho Grande, tá certo?
Ayrton Senna. Então, quer dizer, trazendo todas essas pessoas que têm muita experiência já, com know-how, implantar isso dentro daquilo que é a meta de poder fazer o quê? A alfabetização na idade certa? Sim. É um trabalho que nós fizemos alterando a Constituição brasileira e dando a mim, governador, o poder de repasse, que foi inicialmente feito pelo Ceará. Exatamente. A cada estado. O ICMS educacional. Exatamente. A cada município, dando aí uma condição de você ter uma grade curricular, que haja uma certa coerência do ensino fundamental e o ensino médio. Segundo lugar, resgatar a autoestima do aluno. O aluno em colégio público, tá certo? É o aluno que ele tem uma alimentação precária, ele tem a estrutura estadual, do colégio dele, toda danificada, os banheiros totalmente destruídos, tá certo? Verdadeiros muquifos, tá? Uma cozinha, se você entrar lá, é uma condição inóspita, tá certo? A qualidade da alimentação que é dada a esse jovem, não tem nenhum apoio para que o pai não tenha que assumir parcela do gasto para poder educar essa criança. Então, as mudanças na educação, eu fiz de forma, assim, muito firme. Ou seja, eu reformei todos os meus colégios. Colégio de placa de cimento, tem pouquíssimos hoje, todos já foram transformados em colégio de alvenaria. Todos com laboratório de física, química, biologia, informática, a cozinha toda reformada, toda no granito, toda no inox, enfim, a qualidade, o padrão. Então você tinha as crianças recebiam a comida num prato de plástico, tá certo? E o plástico vai riscando, então fica aquela situação gordurosa, como se fosse um lodo no prato, aí um garfo de plástico, acabou com tudo no talher, inox, tudo no prato de vidro, todo respeitado, com a mesa colocada para ele poder sentar à mesa, ter a sua alimentação, dar dignidade à criança, com toda a sua sala de aula, tá certo? Com projetor, com capacidade ao mesmo tempo de ser bem climatizada, ter carteira decente, avançar no ensino em tempo integral, isto modulando dia a dia, hora a hora, sabendo o que é, por exemplo, a definição de eu nunca admitir que a Secretaria de Educação fosse cargo político. Isso vai mudando aos poucos, foi mudando, e aí Goiás conseguiu chegar ao primeiro lugar. E se Deus quiser, eu vou avançar. Naquilo que você colocou, distante hoje, quando você mensura por um PISA, da realidade que nós queremos. Não é? É lógico, é distante ainda. Porque eu sou o primeiro lugar. É o que eu falo para meus alunos todos os dias, amanhã mesmo estarei inaugurando uma grande colégio. Eu vou a todas as inaugurações de colégios na Universidade de Goiás. Eu premio meus melhores estudantes, os meus melhores professores todos os finais de ano. Então, isso criou um clima da pessoa acreditar na educação, enxergar que tem o apoio do governo, para que ele saia do crime. A opção melhor hoje não é ir para o narcotráfico, não é ir para o crime. A opção melhor hoje é ficar na educação, porque eu vou dar a ela a condição, junto ao esporte, junto à educação, de ter também o curso profissionalizante, que ele vai sair com 2 diplomas, do ensino médio e da profissionalização. Eu recebi o Estado com 380 alunos na área de profissionalização do ensino médio. Hoje eu tenho mais de 25 mil. Parceria com o SESC, SENAC, SENAI, tá certo? SEBRAE. Todos eles hoje parceiros do governo, mais os meus colégios tecnológicos. Eu queria que o senhor primeiro tocasse na ponta do agro. O agro vem fazendo um esforço danado nesse país para ser essa ponta da exportação, mas o custo de capital hoje está inviabilizando o investimento no agro. E a segunda coisa, como ganhar mais valor agregado no agro? Uma coisa importante, porque cada vez mais esse mercado da commodity nós vamos ter que aumentar o valor agregado para se tornar mais competitivo nas nossas exportações. Trate desses 2 assuntos para a gente, governador. Olha, você vê que eu tinha naquela época 36 anos de idade, quando eu criei um movimento no Brasil na defesa do homem do campo, do produtor rural. Certo? Naquela época foi demonizado. Né? O Brasil, naquela época, produzia 57 milhões de toneladas de grãos. Né? E hoje você produz 330 milhões de toneladas de grãos. Qual país no mundo conseguiu algo semelhante? Nenhum. Mas naquela época era tratado, tá certo, como o patinho feio, aquele que realmente não tinha sensibilidade social, que realmente não só queria mamar nas tetas do governo e tudo isso. Então você vê que, como eu sou um médico, eu sou um único que acredito na ciência, eu acredito na pesquisa. Eu sou um que acredita na pesquisa. Se você imaginar, a agricultura, ela vem aí numa capacidade de poder crescer com a Embrapa, que trouxe os melhores cientistas para produzir, tá certo? O quê? Cultivares capazes de serem produtivos num clima tropical. Isso. Você só tinha cultivar em clima temperado. Na Europa, nos Estados Unidos e tudo. Mas gela, depois tal. Então era uma soja que dava lá. Mas a soja suportaria aqui o clima lá do meu estado de Goiás, no Vale do Araguaia, de 40 graus? Não. Então veja a capacidade. Quando eu falo que eu acredito na educação, na ciência e na pesquisa, é porque você vê o que o produtor rural construiu no Brasil. A pesquisa foi feita, nós temos as maiores variedades hoje de cultivares, e nós temos o Brasil hoje, você está vendo, o centro-oeste brasileiro, batendo em produtividade o sul do país, que era inédito. Não existia isso. Tá certo? Na minha geração de jovens, nunca vi um pé de soja no estado de Goiás. Tá certo? Então você tinha também uma pecuária com 4 anos para abate. Hoje você vê o que é a genética, hoje, embarcada hoje, em que um animal que demorava 4 anos para ser abatido, ele é abatido com 18, 22 meses. Então, você mudou totalmente. Você só é competitivo no Brasil, e você só é competitivo no mundo, e você só é ouvido quando o assunto é agropecuária. Que nós somos hoje
a maior capacidade de produzir grãos do mundo. Somos nós. Tá certo? Agora tem a ajuda de Deus, porque nós temos um clima tropical e vamos poder chegar em breve a 3 safras, que já existem em alguns produtores e que pode ser amanhã instalada essa regularidade e chegarmos a 3 safras com a safra irrigada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a agricultura ela era desprezada. Se você analisasse o cenário mundial, você via que ninguém tem o território, volume de água e clima tropical como o Brasil. O que bastava? Ciência. A ciência veio. Então, nós saímos dessa condição hoje e passamos a ser referência no mundo da agricultura. Junto a isso, não teve aquilo que é o grande problema nosso, o plano agrícola. Aquela época eram as letrinhas. Você lembra daquela época? Até o plano real. Letrinhas, sopa de letrinhas. Então, cada produtor rural comprava um trator, no final ele devia 10 tratores. Certo? Então, foi aquele colapso que teve no momento onde, no governo Fernando Henrique, nós conseguimos fazer o Moderfrota. E aí sim, impulsionou, renovou-se 100% do maquinário, dos implementos agrícolas no Brasil. Nós temos conta de fazer a securitização também, tá? Temos conta de avançar na negociação das dívidas. E aí, o setor rural foi, dentro de parâmetros, ele passou a crescer cada vez mais. Qual é o problema que nós temos hoje? Real. Você sabe, não sei se você sabe, mas o produtor rural brasileiro é o único produtor que não tem seguro rural. Então, quando você fala, nós precisamos de equalizar. Sim, nós precisamos de equalizar. O produtor, ele está produzindo aquele arroz, aquele milho, aquele feijão, aquela soja, aquela carne, mas se tiver amanhã uma condição climática ou uma praga, tá certo? Ele vai quebrar porque ele não tem seguro. No Brasil, você não tem seguro. Na Europa, ele é um funcionário público tranquilo. Faça sol, faça chuva, ele recebe o dinheiro dele. Ou nos Estados Unidos. Porque ele não tem um risco. Ele tem um seguro rural. No Brasil, nós não temos seguro rural. Nunca teve essa luta nossa desde que eu fui deputado federal, em 91. Então, você vê que o agricultor brasileiro, ele precisa da equalização da taxa de juros. Por quê? Senão, o investimento com taxa de juros de 20% hoje, no mercado, onde o que está equalizado hoje, está equalizado a 12% para o pequeno produtor rural. Ele vai ter mercado para pagar 12%? Não vai. Então, quando você tem uma perda de uma safra, você tem hoje uma situação, por exemplo, crítica no Rio Grande do Sul. Eles tiveram um problema de seca, depois tiveram um problema de enchente. Né? Então, hoje, Goiás, por exemplo, já é o 3º maior produtor do país. Então, isso aqui é que faz com que você não está garantindo a renda para ele, a melhoria da renda. Porque o produtor rural, ele não investe em outra coisa que não seja comprar implemento, comprar tecnologia, comprar cultivares os mais caros para poder ter uma maior produtividade. Ele é uma pessoa que tem preocupação em aumentar a produtividade dele. Para aquilo ser viável, para ele ter o lucro. E o lucro é defensável. Você não pode criticar alguém que tenha lucro. Agora, não pode também querer que o produtor rural seja responsável porque São Pedro vai chover, não vai chover, vai ter uma praga, não vai ter um enchente. Então, essas coisas não existem no mundo. É segurança alimentar. Então, como tal, a agricultura brasileira hoje preserva o meio ambiente, mantém biomas, produz hoje no menor percentual continental que os demais países no mundo, tá certo? É o percentual nosso. Nós estamos longe de atingir, tá certo? Algo que seria 50% nas regiões limitadas com 50% e 80% nas nossas regiões sul, sudeste, centro-oeste, tá certo? E nós temos um potencial de crescimento enorme. Então eu vejo a agricultura como sendo o gestor hoje que você tem a maior capacidade de inclusão de emprego e de renda, porque ela é uma agroindústria, ela não é apenas uma estrutura de produzir commodities. Ela hoje está sendo transformada. Se você chegar hoje numa usina de cana hoje, ela não é uma usina de cana, ela é uma agroindústria. Ela gera cana, ela gera o álcool, ela gera o etanol, ela gera o etanol de segunda geração, ela pode gerar o SAF, que é o combustível de aviação, ela gera eletricidade, ela gera o biometano. Você entendeu? Ela ali dentro, ela é o que você tem de uma economia de escala que você não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então aquilo que você está dizendo é verdade. A industrialização das nossas commodities. Aí sim, é o que eu tenho trabalhado em Goiás. O máximo que eu puder transformar, ao invés de eu vender soja, vender o óleo de soja. Ao invés de eu vender a soja, vender o farelo de soja. Tá certo? Quer dizer, da mesma maneira que em outros produtos também. Agora, governador, vamos supor que eu seja um investidor internacional e eu venha falar com o presidente Ronaldo Caiado. Falar, presidente, o negócio é o seguinte, o Brasil é um lugar maravilhoso para investir, só que tem um problema que eu estou olhando aqui, ó. Nós temos um passivo trabalhista que é um dos maiores do mundo. Nós temos um passivo tributário que é 70% do PIB. E uma enorme insegurança jurídica. Esse aqui é um país que o Supremo um dia acha que contribuição social sobre o lucro líquido primeiro não precisa pagar, depois de 7 anos acha que precisa pagar e vai cobrar de forma retroativa. Por que eu devo investir no Brasil? Bom, eu sinceramente, você colocou pontos aí que são inquietantes, sem dúvida alguma. Por que você investir no Brasil? Ainda é um país que nenhum outro tem as oportunidades que nós temos, lógico que com essas inseguranças. E por isso é que nós não conseguimos ainda ser um país de primeiro mundo. E nesta hora, você não pode criticar o investidor. Você tem que assumir isso, W. E dizer o seguinte, olha, meu amigo, eu reconheço. Eu não vou aqui dizer que o senhor está errado, não. Eu reconheço. Agora, eu só quero dizer ao senhor que, durante o meu exercício na presidência, eu vou ser um homem que vou saber exercer a função de presidente da República. Eu não estou no meu mandato para ser candidato à reeleição. Em primeiro lugar.
Se eu chegar presidente da República, eu vou governar o país para poder dizer que, da mesma maneira que eu transformei meu Estado, eu posso transformar o Brasil. Então eu não estou ali como degrau para ser novamente reeleito, não. Isso não faz parte do meu projeto de vida. Faz parte, sim, ouvindo tudo isso que você colocou, chamar os poderes e falar, não dá mais para conviver com isso. Essas espertezas, essas oportunidades aí que se criam em decorrência de momentos, não dá mais para conviver com isso. Nós não podemos viver nesses altos e baixos. Não dá mais. Tá certo? Então, se você buscar todas essas queixas, você nota uma coisa só, a ausência de um presidente que saiba exercer a função de presidente. Não existe país nenhum que tenha se desenvolvido se ele não teve ali um estadista capaz de dizer, ó, qual é a meta daquele país e como ele vai chegar àquilo ali. Entende? Então, o presidencialismo é isso. Ou você assume a condição das críticas que você está recebendo, fala, ó, é verdade, procedem. Agora, se o senhor achar que aqui tudo que eu estou reafirmando a você aqui, tá certo? Na área de inflação, a conter o desequilíbrio fiscal, fazer mudanças onde o Estado vai dar um bom exemplo de conter gastos, conter essa insegurança jurídica que aí está instalada, para que não haja situações como essas, que amanhã o cidadão é obrigado a desativar toda uma indústria no Brasil e ir embora para outro lugar. Essa situação trabalhista, como está, porque na verdade eu era senador quando aprovei a reforma tributária. Desculpa, a reforma trabalhista. Certo? Ela não pode ser agora entendida de outra maneira. Não pode. Não, vem cá, mas não foi essa aqui? Isso não foi aprovado por nós no Congresso Nacional? Não tem essa interpretação dúbia sobre isso? Não, peraí, calma. Nós não pusemos também um limite sobre definição de terras indígenas? Ela não pode ser a todo momento alongada. Exatamente. Hã? Não é isso? Então, você precisa ter clareza na sua posição. Agora, para isso, precisa de coragem moral para poder ser presidente da República. Presidente, qualquer um chega lá, se chegar, qualquer um fica lá, enxugando gelo. Agora, vai enfrentar essas causas todas? O empresário vai me perguntar isso, você me perguntou aqui. E aí, por que eu tenho que investir no Brasil? Meu amigo, eu tenho que propor uma coisa só. Olha, eu agora, o Caiado chegou no governo. Você me dá esse crédito? Não, então tá bom. Dentro desses critérios e desses limites, eu não vou lhe decepcionar. Tá certo? E nem vou desonrar o voto do eleitor. Eu vou cumprir com o que eu falo. Essa é a minha posição, que sempre foi assim.